Episódio 3. A linhagem de Adão e o chamado de Noé. A decadência da humanidade e a promessa de um novo começo. Após o assassinato de Abel e a fuga de Caim, a humanidade continuou a se expandir. A linhagem de Adão crescia, mas algo terrível acontecia ao mesmo tempo. O coração humano se afastava cada vez mais de Deus. O pecado, que havia entrado no mundo no Éden, agora se espalhava rapidamente. Mas mesmo em meio ao caos e à corrupção, Deus não havia desistido da humanidade. Ele já estava preparando um plano para preservar a criação e dar um novo começo. E esse plano começaria com um homem chamado Noé. Olá, eu sou Robert, e nesse documentário vou te guiar em uma jornada fascinante pela história de Noé e o plano de Deus para um novo começo. Vamos explorar como, mesmo em meio à corrupção e decadência da humanidade, a graça de Deus ainda se fez presente, oferecendo uma saída, uma chance de redenção. A história de Noé é mais do que apenas o relato de um grande dilúvio. Ela é uma poderosa lição de fé, obediência e a renovação que Deus deseja para todos nós. Fique comigo até o final, porque cada parte dessa história revela uma verdade profunda que pode impactar sua vida de maneira surpreendente. Antes de começarmos, já aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com amigos e familiares. O que vamos abordar aqui vai além de um relato bíblico. É uma jornada espiritual que nos leva a compreender o plano de Deus para a humanidade desde o princípio. A linhagem de Adão e a corrupção da humanidade. Após o relato de Caim e Abel, Gênesis capítulo 5 nos dá um vislumbre da linhagem de Adão, uma linha genealógica que vai de Adão até Noé. Nessa passagem, vemos nomes importantes, mas é no contexto dessa genealogia que a decadência da humanidade se torna cada vez mais evidente. Gênesis capítulo 5, versículos 1 a 3. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. A linhagem de Adão continua, e por várias gerações vemos o padrão: a vida, o nascimento de filhos e a morte. Mas Gênesis capítulo 6 nos dá um novo insight sobre o que estava acontecendo. A maldade havia se multiplicado tanto que Deus se entristeceu profundamente com a condição da humanidade. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. A corrupção havia se alastrado. A humanidade, criada para refletir a imagem de Deus, agora estava mergulhada no pecado e na violência. Mas em meio a esse cenário sombrio, um homem se destacou. Um homem chamado Noé. Noé encontra graça diante de Deus. Enquanto a maldade dominava o mundo, Gênesis capítulo 6, versículo 8, nos dá uma das declarações mais poderosas. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé não era como os outros homens de sua geração. Ele era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9, lemos: Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Aqui vemos uma verdade profunda. Mesmo em tempos de grande escuridão, Deus encontra aqueles que são fiéis. Noé representa o remanescente justo, o fio de esperança em meio à corrupção. E é por meio de Noé que Deus começaria seu plano de redenção para a humanidade pós-queda, o chamado para construir a arca. A fé e a obediência de Noé. Deus revelou seu plano a Noé. Um dilúvio destruiria a maldade que se espalhara sobre a terra, mas Noé e sua família seriam salvos.
Deus instruiu Noé a construir uma grande arca, um abrigo para ele, sua família e todos os tipos de animais que repovoariam a terra. Gênesis capítulo 6, versículos 13 e 14. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Deus dá a Noé instruções detalhadas sobre como construir a arca, e Noé, em obediência completa, começa a trabalhar. Imagine o cenário: um homem construindo uma gigantesca embarcação em terra firme, enquanto seus vizinhos provavelmente zombavam dele, sem entender o porquê. Mas Noé tinha algo que seus contemporâneos não tinham: fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7 nos diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca. A obediência de Noé nos ensina que a fé genuína é sempre acompanhada por ação. Ele confiou na palavra de Deus e agiu, mesmo quando não havia sinais visíveis do dilúvio. Isso nos desafia a viver de acordo com a fé que professamos, sabendo que, assim como Noé, seremos chamados a fazer coisas que o mundo pode não entender. O dilúvio, o juízo de Deus e a salvação de Noé. Após anos de preparação, o dia finalmente chegou. O dilúvio, que havia sido profetizado, começou a cair. As águas subiram, cobrindo toda a terra, e todas as formas de vida foram destruídas, exceto Noé, sua família e os animais na arca. Gênesis capítulo 7, versículos 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. O dilúvio não foi apenas um ato de destruição, mas também um símbolo de purificação. A terra, corrompida pelo pecado, estava sendo renovada. Deus estava começando de novo, e Noé era o escolhido para iniciar essa nova fase da história humana. O dilúvio aponta para algo muito maior que viria no futuro: a obra de redenção de Jesus Cristo. Assim como as águas do dilúvio cobriram a terra para purificá-la, o sangue de Cristo purifica aqueles que nele confiam. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21 faz essa conexão. 8 almas foram salvas pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. O arco-íris, o sinal da promessa de Deus. Após o dilúvio, a arca repousou sobre o monte Ararat, e Noé e sua família saíram para repovoar a terra. E Deus, em sua bondade, fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Como sinal dessa promessa, Deus colocou o arco-íris no céu. Gênesis, capítulo 9, versículos 13 e 16. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda alma vivente de toda carne que está sobre a terra. O arco-íris nos lembra que Deus é fiel às suas promessas, e assim como ele prometeu a Noé, ele também prometeu que em Cristo temos a salvação eterna. O arco-íris aponta para a misericórdia de Deus, que não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. A história de Noé nos ensina sobre a justiça de Deus, mas também sobre sua misericórdia e graça. Assim como Deus salvou Noé e sua família, ele também oferece salvação a todos nós por meio de Jesus Cristo. Continue conosco no próximo episódio, onde veremos a continuação da linhagem de Noé e a formação das nações. Não perca a parte 4, onde exploraremos a Torre de Babel
e o propósito de Deus para toda a humanidade. E não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para continuar essa jornada bíblica conosco.